atraso, um grande atraso, mas o importante é que as informações estão sendo passadas, né? Quero dizer da minha felicidade de estar aqui hoje. Vejo aqui, reconheço alunos da faculdade, o pessoal do escritório, colegas do Gitrabe. Agradecer ao professor Nelson Marquinhos pela oportunidade que nós estamos tendo aqui de tratar de um tema que envolve duas áreas muito distintas, mas ao mesmo tempo altamente conectadas, né? Que é o mundo do direito do trabalho e o mundo do agronegócio. Dizem que o Brasil recebeu uma alcunha de celeiro do mundo, né? O Brasil é o celeiro do mundo. E nós tivemos ali na sala dos professores conversando com a Silvia, a nossa conferencista de agora, que ela representa a Embrapa em vários eventos internacionais e as pessoas dizem que a nossa é a NASA brasileira, não é isso? É a NASA brasileira, a Embrapa. A Embrapa é uma entidade assim, que fora do Brasil é extremamente reconhecida. E nós pedimos, gentilmente ela nos aceitou o convite de estar aqui hoje conosco. Estava falando também que há eventos em que ela participa e teve que remanejar, por exemplo, no Japão, para estar aqui conosco. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante essa oportunidade de entendermos o que é a Embrapa, o que a Embrapa tem feito, quais são os impactos dessas transformações climáticas no mundo do trabalho, no agronegócio em especial. E eu sei também que ela vai falar um pouco sobre os temas envolvendo as transições digitais, né? Porque eu já passo a apresentá-la, porque ela é doutora em computação aplicada, com inteligência artificial. Nós estávamos conversando aqui há 20 anos. 20 anos. Ela concluiu o doutorado sobre inteligência artificial 20 anos atrás. Então, vocês imaginam o tanto que ela está na vanguarda, né? Além de doutora, ela é mestre também em automação pela Unicamp. O doutorado dela foi pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Pesquisadora da Embrapa desde 1989, ela é concursada, ela é hoje presidente da Embrapa como funcionária de carreira. Em 2009, chefiou a área de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Informática e Agropecuária, uma divisão da Embrapa. Em 2015, passou a ser diretora-geral da Embrapa em Campinas. E em 2023, a primeira mulher presidente da Embrapa, justamente nos 50 anos daquela instituição, e é presidente até hoje. E também preside o ProCisur. O ProCisur é uma instituição internacional que integra a pesquisa no Unisur. Então, com vocês, eu apresento e agradeço ter aceito o convite. E o mais importante, a Silvia também é mãe da Júlia e da Karina, esposa do Hélio, né? Esse acho que é mais importante na vida da gente, né? Porque a gente carrega conosco não apenas a nossa profissão, mas os títulos, mas a família que a gente é. Então, Silvia, eu já te passo a palavra, eu sei que você vai usar por lá, né? Eu acho que é mais fácil, né? Tá jóia. Então, por favor, vá até lá. A Silvia vai usar os slides, a Flávia já está nos ajudando também com a passagem. Fique à vontade, a palavra é sua, Silvia. Bem, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria muito de agradecer ao professor Nelson Marquinhos pela oportunidade de estar aqui, ao professor Reinaldo Fernandes, que me convidou também para estar aqui com vocês, e parabenizar também todo o grupo do Gitrabe pelos excelentes painéis que estivemos aqui, palestrantes que estivemos aqui, né? Foi uma honra muito grande para mim estar aqui nessa casa e agradeço o convite. Bem, eu tenho um desafio enorme, né, professor? Horário do almoço, e falar aqui meia hora sobre um setor. Eu vou trazer uma visão um pouco diferente dos que me antecederam aqui, porque eu vou falar das transições climáticas e da transição digital e demográfica no âmbito da agricultura brasileira. Como vocês sabem, o agro brasileiro, acho que pode passar, o agro brasileiro, ele há 50 anos atrás, nós éramos importadores de alimentos. E teve uma estratégia de Estado para o nosso país. A Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela foi criada, a Embrapa e a Embraer, foi criada como uma estratégia de Estado para esse país. O que era o nosso desafio naquela época? Era trabalhar com todo esse cinturão tropical do planeta. Por quê?
nossos solos eram ácidos, a gente importava alimentos. E naquela época, então, se falava assim, o Brasil precisa garantir a segurança alimentar. Primeiro, a ideia foi garantir a segurança alimentar para os brasileiros. Mas, de acordo com o que foi investido em ciência e tecnologia, eles falaram, a gente precisa trabalhar em 3 pilares. Uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, em capacitação de pesquisadores, mandar pesquisadores para o mundo todo, América do Norte e Europa, que era um clima temperado para adaptar para o nosso tipo de clima e solo, e políticas públicas associadas. E aí, hoje, a nossa realidade do campo, a gente ouve que a gente é um grande produtor e exportador de alimentos. Hoje é atenção no mundo todo, você vê em vários países preocupados com o Brasil, porque nós passamos a ser o primeiro produtor de soja. O ano passado nós passamos os Estados Unidos na produção de algodão, nós passamos na milho, carne, frutas. Então isso que lá atrás o Brasil, que ninguém conhecia, hoje ele é o maior protagonista de agricultura tropical no mundo. Então todos os outros países, seja da América do Norte, da Europa, estão de olho. Mas como que essa agricultura chegou até aqui? Né? E aí por isso existe uma grande demanda, né? Uma grande pressão que o Brasil mostra para o mundo todo que a agricultura dele é sustentável não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social. E aí nós temos aí, segundo dados da ONU, que nós temos que alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050. E pelos dados da ONU, a gente precisa aumentar 60% a produção de alimentos no mundo. E é esperado que 50% venha do Brasil. Então isso, quando isso chega nessa discussão comercial, muito se tem sobre como que o Brasil chegou até aqui. E aí eu trago para vocês ali rapidamente qual que foi esse histórico. Nós trabalhamos com nossos solos que eram pobres, ácidos. Então aqueles pesquisadores que foram para o mundo todo, há 50 anos atrás, já começaram a trazer as tecnologias. Como que a gente vai adaptar? Nós temos aí 43 centros no Brasil todo que trabalham de A a Z, literalmente, de açaí a zebu. Eu costumo dizer, é uma diversidade grande, porque no Brasil, qual é o diferencial do Brasil para outros países? São 6 biomas com uma diversidade de clima e solo que permite a gente plantar de tudo nesse país. A gente tem água, terra, clima favorável. Então isso a gente foi desenvolvendo, então a gente desenvolveu variedades adaptadas no nosso tipo de clima e solo. A gente começou a desenvolver um modelo econômico de sistemas integrados. O que é isso? Da atividade econômica para o produtor rural, três culturas na mesma área. Então você planta soja, depois você planta milho, depois você vem com uma forrageira, põe um animal ali, tudo na mesma área, aproveitando os indicadores agronômicos, ambientais, sociais. Só que hoje nós temos um grande desafio, que é uma das minhas falas aqui, que é a transição climática. A nossa agricultura hoje, primeiro que ela não é só para produzir alimentos. A agricultura hoje é uma agricultura multifuncional, é produzir alimentos, fibras, energia, isso associado à saúde humana, depois da pandemia isso ficou evidente, saúde única, saúde animal e vegetal associada à saúde humana, a gastronomia, turismo local. Então tudo isso, essa agricultura multifuncional, multidisciplinar, além de tudo, além de ser sustentável, ela tem que ser resiliente às mudanças climáticas. E nós temos aí o desafio de cada vez mais gerar tecnologia que ela reduz a emissão de gases de efeito estufa. Por quê? Aí tem alguns dados, eu vou ter que passar rapidamente, mas só para vocês terem ideia, como a agricultura ela é uma indústria a céu aberto. Então ela tem uma interferência, ela é muito vulnerável às mudanças climáticas. Então só para vocês terem uma ideia, nós temos uma perda de 3,8 trilhões nos últimos 30 anos na agricultura em relação ao impacto das mudanças climáticas. Isso interfere, por exemplo, 2 bilhões de pessoas. E um dado que todo mundo, eu falei aqui que nós somos grandes produtores e exportadores, mas 77% dos nossos produtores, nós temos 5 milhões de produtores rurais no Brasil. 77% são pequenos e médios produtores. Então nós temos um desafio, porque 90% da força do trabalho rural está com esses pequenos e médios produtores. Então, qual que é o nosso desafio aí, pensando na transição digital, climática e demográfica? E aí aqui tem outros dados que também não tocou aqui, mas tem a questão também de gênero, que é também interferida pela questão climática.
Porque nos países da África, da Ásia, a gente vê uma maior atuação das mulheres rurais. Né? No Brasil também nós temos bastante atuação das mulheres no Nordeste do nosso país, no Norte do nosso país. E a interferência das mudanças climáticas para as mulheres rurais atinge aí 53 bilhões por ano no mundo. E essa porcentagem vai aumentando conforme o lugar do país que você está, o lugar do planeta que você está. Então, acho que são dados importantes que a gente traz aqui. No próximo também, a gente falou muito de inteligência artificial, né? Até o Reinaldo comentou, né? Minha área de formação, eu não sou agrônoma de formação. Lá atrás, há 35 anos, quando eu entrei na Embrapa, eu fui o primeiro time de pesquisadores da área de exatas. Porque lá atrás, eles falaram, a pesquisa científica, ela não vai depender no futuro, daqui a 30 anos, que é o presente, não vai depender mais só da teoria e da experimentação. Ela vai depender de um terceiro pilar, que é a computação, que é o que a gente vive hoje. Então, eu fui formada na Embrapa, nas minhas pesquisas, para ver como a computação, ela poderia ajudar, isso pensando lá quando eu entrei, no início dos anos 90, como que a computação seria esse terceiro pilar da pesquisa científica e influenciar nas soluções da agropecuária brasileira. Um time, não só eu estou dando exemplo, mas um time de pesquisadores da área de engenharia, elétrica, matemática, física, estatística, computação. E aí, o que eu trago para vocês, só para falar um pouquinho da Embrapa hoje, só para vocês terem uma ideia da dimensão, como eu falei, a gente pesquisa de A a Z, são 43 centros pelo Brasil todo. Então, nós temos assim, 3 tipos de unidades, só para exemplificar. Embrapa Soja em Londrina, pesquisa sobre uma cadeia produtiva. Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sobre carne. Gado de Leite em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aqui em São Paulo nós temos 5 unidades, né? Nós temos a Embrapa Instrumentação, a Embrapa Pecuária Sudeste, a Agricultura Digital, Meio Ambiente, então, e a Territorial. E temos outras que são unidades temáticas. Então, conforme o ambiente, a Embrapa Pantanal, em Corumbá, então a gente trabalha com a diversidade de produtos, sistemas de produção e temas. E temos laboratórios no exterior. Nós temos um escritório de cooperação técnico-científica na RS, no SDA, nos Estados Unidos. E temos também um em Montpellier, na França, né, onde a gente faz a cooperação técnico-científica. E esse ano nós abrimos um escritório de representação na África, que existe uma demanda muito grande para, como a gente virou referência, empresa referência em agricultura tropical, que a gente possa ajudar a desenvolver os outros países na África e na Ásia subsaariana. E só para vocês terem uma ideia, quando a Embrapa, como empresa pública, né, ela investe, são 7.500 empregados. Há 25 anos a gente faz análise ambiental, econômica e social, o que a Embrapa devolve para a sociedade brasileira. Em um resumo do ano passado, analisando 200 tecnologias de um portfólio de 2.000, tá? Estamos só 10%. 200 tecnologias, cada R$1 investido, nós retornamos 25 para a sociedade brasileira. E isso deu um impacto de 107 bilhões na economia brasileira, né? E são informações que muitas vezes não chegam no mundo urbano, né? Mas é importante investir em pesquisa, em ciência e tecnologia para o setor. Não é a Embrapa sozinha, eu gosto sempre de trazer isso envolve a Embrapa, a academia como um todo, as universidades, né? Os órgãos estaduais de pesquisa, mais recentemente até o modelo de startups, tudo isso está envolvido dentro de um ecossistema inovador que tem contribuído. Só para destacar aqui, nós temos hoje essa agenda, onde a gente trabalha nesses 5 eixos, que foi muito falado, tratado aqui pelos palestrantes antecessores. O que é? Então, a gente tem o desafio de mostrar a sustentabilidade da agricultura brasileira, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social. O que é isso? Trazer métricas e indicadores que comprovam isso. Aliado a isso, nós estamos passando por várias transições. Aqui foi falada, né, algumas, mas tem a transição nutricional. O que é isso? Hoje, o consumidor, né, a gente vê nossos filhos, né, hoje a nova geração está muito mais preocupada com nutrição, saúde, origem dos alimentos. Então, aliado à sustentabilidade, tem a rastreabilidade, aí tem toda a questão da transição climática, mas também tem a transição energética, né, novas fontes limpas para a produção de energia. Tudo isso faz parte do modelo que nós temos que trabalhar na agropecuária brasileira. E a inclusão socioprodutiva e digital do pequeno e médio produtor. E para isso a gente tem que avançar cada vez mais
na vanguarda, pode passar próximo, Fábio, em várias áreas, como a biotecnologia, a nanotecnologia, a automação, a agricultura de precisão e digital. E para isso, então, para ter essa agricultura sustentável, multifuncional, como eu falei, mais preditiva, o que é isso? Foi falado muito aqui pelo ministro Barroso, a questão da inteligência artificial. Hoje nós temos dados e informações que a gente não tinha 50 anos atrás. E isso nós temos que usar essas novas tecnologias para trazer uma agricultura mais preditiva, porque hoje, vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado. A agricultura sofreu muito, por quê? Porque ela não tinha sistemas de alerta, ela não trabalhava com essa agricultura preditiva, ela foi reativa, né? O que aconteceu, erosão e tudo, e como que a gente vai recuperar agora. Mas isso é um desafio que nós temos. Então a gente fala da agricultura regenerativa, de adotar práticas mais sustentáveis, aproveitar aí a generativa para ter essa agricultura preditiva. Esse é o nosso presente para o futuro. E aí a gente tem a bioeconomia, que é um dos roadmaps que a gente tem. Então nós estamos passando aí uma transição na agricultura de produtos de base fóssil para base biológica. Isso tem, isso aí tem um impacto nas mudanças climáticas. Por quê? O que acontece? Cada vez mais, quando você usa produtos de base biológica, além de você reduzir o custo, melhorar o custo de produção, você também interfere para que você tenha, interfira menos no meio ambiente. Então você traz produtos de base biológica, e isso também contribui para você diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então está tudo interligado, né, para fazer essa adaptação climática. Então hoje, quando a gente fala de edição gênica, biotecnologia, a gente trabalha prospectando genes resistentes a estresse hídrico. Então, por exemplo, a gente tinha um produto ali que a gente passou rápido, mas o Aulas é um produto que a gente desenvolveu a partir de uma bactéria, né, coletada lá no Mandacaru, lá no Nordeste brasileiro, para entender como ela é resistente a estresse hídrico, a seca. Então, a partir disso, a gente capta isso e começa a entender, a desenvolver produtos e prospectar genes para ter cultivares mais resistentes a estresse hídrico, a doenças. Então, isso passa por biotecnologia, todas as ômicas, genômicas, tudo isso, edição gênica. Pode passar para a próxima, que vocês veem, e isso tem levado ao Brasil, que essa agricultura baseada em ciência tem sido diferencial para o mundo todo. Próximo, tá? Além disso, eu falei de políticas públicas. O Brasil, a gente também, além de ciência, ele tem políticas públicas, a gente é ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. A gente sempre trabalha com políticas públicas para incentivar os produtores a adotarem práticas mais sustentáveis. Eu trouxe aqui um resumo desde 2000, vou passar bem rapidinho, mas só para vocês entenderem. ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Só para vocês entenderem, a gente gera uma matriz de risco anualmente para 44 culturas, por 5 mil municípios, baseado em 100 anos de dados climáticos, modelos climáticos, para falar o que plantar, onde plantar e quando plantar. Isso subsidia o crédito rural e o seguro rural no nosso país. Então, tudo isso daí, gente, tem inteligência artificial, tem modelo matemático, tem... aqui é um exemplo que eu até trouxe para vocês, traz uma economia para o país de 70%. São dados, vai passando para o próximo, Flávio, que a gente tem. Por exemplo, a agricultura de baixo carbono é um programa que a gente tem, ali tem vários sistemas que a gente adota, integração lavoura-pecuária com floresta, bioinsumos, várias florestas plantadas, vários desafios que a gente tem. E aí, agora para a gente aumentar a nossa produção e produtividade, como todos os países estão de olho na gente, vocês viram o Carrefour na Europa falando, vocês viram agora na questão comercial, está todo mundo de olho, porque o Brasil aí tem esse potencial. E aí o Brasil hoje tem um programa, que é o Programa Nacional de Conversão de Pastagens, que é o Caminho Verde Brasil. Por quê? Nós temos que aumentar a nossa produção e produtividade. O Brasil tem 160 milhões de hectares de pastagem. Desses 40 milhões, eles estão degradados, que a gente fala, estão com degradação no nível severo ou médio. Eles são passíveis de recuperação, eles têm aptidão agrícola. Então o Brasil, ele pode, em 10 anos, recuperar esses 40 milhões, aumentar nossa produção e produtividade sem derrubar nenhuma árvore. A gente não precisa abrir nenhuma área nova, só usando a recuperação dessas áreas. E aí, para isso, eu trouxe alguns dados, só para vocês entenderem. Ali, ó, sistema LPF, mais à direita. A gente tem 12 anos de estudo
estudo com a integração lavoura, pecuária e floresta. Quando você compara só para a restauração florestal com a monocultura, a gente estoca 30 quilos de carbono por árvore por ano, a mais do que só, e só a floresta 20 quilos. Então é 30% a mais. Então isso mostra os modelos que só o Brasil conseguiu desenvolver, que mostra que a gente pode sim ser essa referência de agricultura sustentável para o mundo todo. Próximo. E que como entra toda essa parte, né, isso falando da transição climática, mas quando a gente fala da transição digital, a gente tem um novo desafio. Quando a gente pensa na cadeia produtiva, na cadeia de valor do agro, você tem antes da porteira, que a gente fala a pré-produção, dentro da porteira, que é a produção, do plantio, a colheita, e a pós-produção, armazenamento, logística, até o alimento chegar na gôndola do supermercado. Então a gente tem que trabalhar em toda essa cadeia de valor. E aí, como essas novas tecnologias, essa transição digital está influenciando nisso? Então a gente tem trabalhado com o modelo da inteligência artificial no campo, que é dentro da porteira, pelo campo e para o campo. Eu vou falar um pouquinho disso. Só um exemplo. A gente hoje no Brasil tem um centro de agrointeligência que a gente recebe dados e informações de vários atores, da Embrapa, né, das várias unidades, para a gente subsidiar políticas públicas, como eu mostrei para vocês. Tudo isso, hoje a gente consegue por causa das novas tecnologias, por causa das tecnologias digitais, por causa da inteligência artificial, que a gente consegue. Temos um projeto dentro do campo, que é IA no campo, para trabalhar com produtores rurais, aqueles pequenos e médios, associação de produtores, cooperativas, onde a gente trabalha com os pequenos produtores, a gente levanta quais são as necessidades deles, dores, né? Eu preciso melhorar meu custo de produção, melhorar minha gestão, ou eu preciso de um selo de sustentabilidade. E aí a gente trabalha também com os gargalos de conectividade e de capacitação. E a partir disso, então, cria um modelo, um ecossistema autossustentável para quando a Embrapa sai desse projeto, eles conseguem economicamente ter os provedores de internet, as startups que prestam serviços e tudo mais. E temos também a IA pelo campo, que é quando você transfere a tecnologia, a informação, usando a inteligência artificial. Aí tem uma plataforma online de cursos, né? Tem o Ater Mais Digital, que é a extensão rural digital. Pode passar, Flávio? E aqui eu trago para vocês alguns exemplos dessa transição digital, por exemplo. Monitoramento de espécies florestais, hoje usando drones, usando a inteligência artificial, machine learning, né? O ministro Barroso falou muito como a tecnologia é positiva também nesse sentido. Aqui, por exemplo, hoje se fala muito de crédito de carbono, dessa discussão toda, como o Brasil, né, nós desenvolvemos tecnologias aí baseadas em tecnologias de Marte, né, que hoje a gente consegue, pelo MILIBS, medir 22 parâmetros de análise do solo em alta escala. Inclusive isso é validado pela Verra hoje mundialmente. Tem esse outro também para análise da saudabilidade do solo, porque na agricultura tudo começa com a saúde do solo, né? Depois o próximo. Aí eu vou usando imagens de satélite, né, para mapear viveiros escavados, que também a piscicultura também tem sido uma nova. Temos aplicativos, né? Eu falei do ZERP lá atrás como uma política pública. Aí tem aplicativo para o produtor rural poder usar, né, num smartphone e poder acompanhar e se planejar melhor. Próximo. Aqui também usando a visão computacional, machine learning e tal, para você classificar frutos, uva aqui no caso. Temos programas na área de computação quântica, justamente para os modelos. O que é a inteligência artificial? O ministro falou muito, que vai chegar uma hora que a gente não tem domínio, né? Porque hoje ele é muito importante a gente ter uma precisão nos dados que a gente está trabalhando, porque a inteligência artificial ela vai aprender com aqueles dados. Então a Embrapa, como uma empresa científica, ela tem um rigor científico muito grande, né? E falando aqui dentro da USP, né? A gente sabe dessa importância. E só voltar um pouquinho lá, Flávio. E aí, nessa parte aqui, o que a gente tem feito? Já prevendo cada vez mais dados, informações, tanto na área de biotecnologia, de edição gênica, prospecção de genes resistentes ao estresse hídrico, para modelagem climática e tal, a gente já vem atuando em computação quântica, física quântica, inclusive temos vários projetos de parceria com a USP, tanto aqui em São Paulo quanto em São Carlos. Então, assim, a gente vai avançando para poder, cada vez mais, já prever essa agricultura do futuro. Inclusive, já estamos trabalhando na área de agricultura espacial.
espacial, o que é isso? A gente manda algumas cultivares. Aqui tem um teste na última missão da Agência Espacial Brasileira. A gente mandou grão de bico e batata doce, né? Hoje todos os atletas aqui, que deve ter muitos aqui, usa para a gente analisar tanto para os astronautas como alimentação, mas também quais os impactos, né, das alterações dos vários parâmetros que vai ter no espaço pode influenciar na produção e na produtividade. E assim a gente vai trabalhando, né, já pensando na agricultura do futuro. Bem, para finalizar, a gente falou também muito aqui da questão, né, de estar mudando as relações de trabalho, né? Eu quis trazer aqui para vocês que no ecossistema da agricultura nós tem um ponto que não foi no slide, mas eu vou falar antes de falar do movimento de startups. Tem um ponto que a gente tinha, a agricultura ela é muito conservadora. Pode ser que alguns de vocês aqui são até filhos de produtores rurais, né? Muitos saíram para estudar, fazer direito, medicina, e não voltavam às vezes para a fazenda. Por quê? Era um movimento muito conservador, onde eu falava, olha, meu pai me ensinou assim, eu faço assim e vai, e não precisamos de novas tecnologias para mudar. O que está dando certo não se mexe. Mas com a introdução e a pandemia impulsionou isso, com a introdução das novas tecnologias, internet, acesso a smartphone, que aí foi o que os produtores rurais começaram a perceber que eles iam precisar das gerações mais novas, né? O ministro até falou que chama os mais jovens para ajudar ele às vezes, né? Isso também aconteceu na agricultura. Então a gente estava com um problema de sucessão rural na agricultura brasileira. E com as novas tecnologias começou a melhorar a questão da sucessão rural, e a gente vê testemunho de novas gerações falando disso. Mas além disso daí, não volta ali, Flávio. Além disso daí, o que acontece? Teve um movimento também do empreendedorismo que está acontecendo em várias áreas, no agro também. Para o Brasil ser essa referência no agro, a gente tem monitorado o movimento de startups, agritechs, agrifintechs no Brasil, e ele aumentou em 75% de 2019 para cá. Então também tem mudado muitas relações de trabalho dentro da agricultura brasileira. E aí a gente vê, né, de agritechs, assim, que eu queria destacar, a maioria ainda é oferecendo serviços dentro da fazenda, como eu falei, dentro da porteira. A maioria ainda é na região sudeste, né, aqui na região sudeste, mas a gente vê um aumento enorme na região nordeste e norte, oferecendo soluções para sustentabilidade, justamente para essa agricultura mais resiliente a mudanças climáticas. Tá? Aí eu acho que pode passar. E só para finalizar, então, eu queria trazer para vocês, né, o lado esquerdo aqui são os desafios que nós temos, como nós estamos trabalhando com essa agricultura multifuncional, regenerativa, descarbonização, né, pensando aí na bioeconomia, usando as novas tecnologias, edição gênica, quânticas, automação, rastreabilidade, visando a segurança alimentar, essa transição nutricional, energética e climática e a sustentabilidade no campo e a inclusão digital. E esse slide também o ministro falou da revolução industrial, né, da indústria 3.0, 4.0. Na agricultura, a gente usa também uma analogia com a indústria para a gente ver em que estágio que nós estamos. E ali, quando a gente chega na agricultura 4.0, então a 1 é aquela lá, né, do Chico Bento, vamos dizer assim, né, a figura do Chico Bento no agro. Quando a gente chega na agricultura 4.0, quando a gente já está com a agricultura de precisão, automação, a agricultura 5.0 é essa revolução da inteligência artificial, mas nós estamos agora falando dessa agricultura multifuncional, que tem que preservar, conservar, adotar cada vez mais práticas regenerativas, mas ao mesmo tempo usar novas tecnologias, biotecnologia, automação. Além disso, a gente pode contribuir com o combustível de aviação sustentável para o mundo inteiro. Tudo isso passa pela agricultura, né? E aí nós vamos ter a COP30 aqui em novembro, né? Vocês devem estar ouvindo muito. E na Embrapa a gente criou a Casa da Agricultura Sustentável, onde a gente vai mostrar em loco com vitrines tecnológicas muito do que eu falei aqui para vocês. É uma daquelas 43 unidades, a Embrapa Amazônia Oriental, ela fica em Belém, a 1,5 km da onde vai ser a COP. Então, é uma fazenda de 3.000 hectares. Normalmente as unidades da Embrapa são fazendas, né, para pesquisar, o povo vai para campo.
pesquisando, e ali a gente pesquisa sistema agroflorestal, açaí com cacau, com dendê, integração lavoura, pecuária, floresta há mais de 50 anos. Então, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar para o mundo todo que a gente sim vai contribuir para melhorar a segurança alimentar do nosso país e do mundo, mas de maneira sustentável. Nós já temos tecnologias e a gente tem investido em mais tecnologia baseada em ciência para que a gente possa, assim, ao mesmo tempo, mostrar que também a gente é uma potência agroambiental. E, para finalizar, mostrando, né, acho que com alguma certeza que nos guiam para o futuro da agricultura é a sustentabilidade, não tem como a gente fugir disso. Aqueles que ainda não acreditam precisam entrar nessa, porque isso é o que vai abrir mercado interno e externo. É multifuncional, mais investimento em pesquisa e inovação, que foi que nos trouxe até aqui, políticas públicas associadas. Eu acho que é um trabalho que a gente não pode perder, né? E essa questão das tecnologias emergentes que a gente está falando, a biotecnologia, nano, automação, não dá mais para trabalhar em paralelo, né? Eu costumo dizer, né, o Reinaldo comentou que eu sou a primeira presidente mulher da Embrapa em 50 anos, né? O agro é uma área predominantemente masculina, a área de computação também é uma área predominantemente masculina, mas o que eu acho mais disruptivo é justamente a gente, quando eu entrei na empresa 35 anos atrás, eu falava, nossa, mas como a computação vai me ajudar no meu arroz e feijão, né? Eu tinha esse desafio como cientista, né? E aí hoje, o que a gente vê é essa convergência dessas áreas. Então, ela é multidisciplinar hoje a agricultura. A gente, esse ano, fez um concurso, depois de 15 anos na Embrapa, a gente conseguiu fazer um concurso, né? A Embrapa, ela entra no concurso público. E aí, a gente vê a diversidade de áreas, né? Então, a gente está hoje trabalhando com um modelo que vai trazer essa agricultura nossa, continuar esse protagonismo da agricultura tropical, é essa convergência de átomos, genes, bits e neurônios, né, que é o que a gente precisa trabalhar no nosso país. Bem, gente, é isso. Eu falei em velocidade 2.0 para dar tempo. Muito obrigada. Cumpriu o papel no Civil dos 30, né? Muito bem. Mas eu queria quebrar o protocolo, Silvia, e te fazer uma pergunta. Porque quando você falava, eu vi assim algumas coisas, né? Primeiro a riqueza de informações, né? Nada como um servidor de 35 anos de uma casa virar presidente, a quantidade de informações, a liberdade que ela tem para falar é de fato elogiável. Parabéns, viu, Silvia? Agora eu queria fazer uma pergunta assim, quando você falava, me veio uma coisa, as startups estão trazendo jovens de volta para o campo, né? Curioso isso. Isso talvez seja talvez esteja dentro daquela ideia de sustentabilidade que você disse que é um dos desafios, também do ponto de vista da empregabilidade, né? As pessoas também precisam voltar para o campo, né? Não sei se a Embrapa tem essa visão. Sim, com certeza. As tecnologias digitais que foram discutidas aqui hoje, elas têm atraído jovens para a agropecuária, porque como tem muito desafio dessa questão de mostrar a produção e de aumentar a produção e a produtividade, mas de maneira sustentável, não só na dimensão econômica, mas ambiental e social, as novas tecnologias têm um potencial muito grande. Quando você fala de rastreabilidade, você fala do blockchain, quando você fala de seu sistema de alerta, tudo isso você tem que usar as novas tecnologias. Então, essa nova juventude, né, que está indo para essa área, que já vem dessa, está tendo uma atenção especial para essa área do nosso país. E mostra que o Brasil, comparando com a América do Norte, né, e com a Europa, nós estamos ali com eles, sabe? Eu tinha uns dados, eu tive que cortar, tá, gente? Mas mostrando na empregabilidade, a gente está muito próximo deles quando fala de automação, de agricultura de precisão. Então, realmente é um setor da nossa economia que ela é muito competitiva no mundo inteiro. Por isso que hoje é uma atenção especial, né? E na questão de sucessão rural, de trazer agora, existe uma questão em relação à empregabilidade. Como está tendo automação, você tem que trazer também um novo modelo de capacitação, né, para as pessoas que vão trabalhar no campo. Não é mais a coleta manual, né? A gente viu isso acontecer com a cana-de-açúcar e outras áreas. Então a gente aí começa a trabalhar com um novo modelo de capacitação, novos perfis, né, para o agronegócio. E da nossa área também, né? Porque como falou
CLT já não seja mais o mesmo modelo de regulação para esse novo momento, né? Existe uma discussão, inclusive, muito na área jurídica, né? Isso a gente foi entrar aqui, mas tem na questão ambiental, tem na questão do modelo de trabalho, tem na questão de propriedade intelectual, né? Porque o Brasil, hoje você vê muitas das cultivares que estão aí no Brasil, no mundo inteiro, multinacionais, muito trabalho para você ver no Brasil, né? Então, hoje nós temos vários desafios, tanto na área do trabalho, do direito do trabalho, mas tem muito, tiver alunos aí, muito na área ambiental, na área de propriedade intelectual, né? Nós temos assim, na área jurídica, hoje na Embrapa a gente tem mais ou menos 80 advogados, e temos ainda alguns pelo Brasil todo, tem uma rede de advogados bem grande, porque nós temos muitos desafios na área jurídica no lugar do presidente. Muito bem. Nós ouvimos a primeira presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Silvia Mascola. Muito obrigado. A presença da professora Silvia Mascola, ela receberá o certificado de participação no nosso seminário.